Resumo do livro As Armas da Persuasão. Não deixe de se inscrever e compartilhar para ajudar o canal a crescer. Desde já agradeço a todos. Muito obrigado. As Armas da Persuasão. Como somos persuadidos? Depois de passar vários anos caindo na lábia de vendedores, operadores de telemarketing e arrecadadores de doações, o psicólogo PhD Robert B. Cialdini começou a estudar profundamente a persuasão. O intuito de Cialdini era entender quais são os princípios psicológicos que fazem uma pessoa dizer sim a um pedido e quais técnicas exploram melhor esses princípios. O resultado de toda essa pesquisa, que levou 35 anos, é o livro As Armas da Persuasão, baseado em dados das mais recentes pesquisas científicas sobre a persuasão, histórias de pessoas normais e a experiência de Cialdini ao se infiltrar em organizações que treinam os profissionais da persuasão. Existem 6 princípios fundamentais, explicados por Robert B. Cialdini, capazes de influenciar qualquer pessoa. Se você quiser aprender estes 6 princípios para entender como influenciar pessoas, ao mesmo tempo em que aprende como se defender de pessoas manipuladoras, o resumo do livro As Armas da Persuasão é para você. Todos os animais possuem padrões fixos de comportamento que acontecem quando surge um estímulo específico. Por exemplo, a mãe de um perro tem seus instintos maternais ativados quando escuta o som característico feito por um filhote. Quando um filhote falha em emitir o som característico, corre o risco de ser ignorado pela mãe ou até morto. Por outro lado, quando outro animal ou objeto inanimado reproduz o mesmo som, a mamãe peru é capaz de reconhecer o som e dar carinho maternal para o objeto ou animal. Essa reação é automática. Nós, seres humanos, também temos nossos padrões fixos de comportamento. Na maioria das vezes eles funcionam bem, simplificando as nossas vidas. Mas, às vezes, podem ser usados para nos enganar. As armas da persuasão são reações automáticas, atalhos psicológicos, que nós usamos para tomar decisões quando não sabemos tudo sobre determinada coisa. Existem 6 padrões fixos de comportamento esclarecidos por Cialdini, que você aprenderá agora, que são capazes de persuadir qualquer pessoa. Primeiro princípio: reciprocidade. O ser humano sempre paga com gratidão aquilo que é lhe dado por outras pessoas. Ao mesmo tempo, tendemos a não gostar daqueles que não demonstram reciprocidade para conosco. O princípio da reciprocidade é tão poderoso que, mesmo que você não goste de alguém, a sua natureza recíproca faz com que você acabe cedendo à pessoa que você não gosta, caso ela tenha feito algo de bom para você. O princípio da reciprocidade faz com que você contraia dívidas que não solicitou. A sociedade sempre espera que você seja recíproco com alguém que lhe deu algo, mesmo que você não tenha pedido nada para o outro. Uma maneira de ter um pedido aceito é usar a concessão recíproca. Faça um pedido grande e complexo, que primeiramente será negado. Após a recusa, faça outro pedido, mais sensato e moderado. É importante que o primeiro pedido seja grande, mas não irreal. Depois do pedido ousado ser recusado, o outro sente que precisa dar algo em troca para você e, por isso, muitas vezes, o segundo pedido é aceito. Em essência, para que alguém faça algo de bom para você, faça algo de bom para outra pessoa. Para que alguém ajude você, ajude o outro. Para conseguir dizer não à reciprocidade em ofertas comerciais, programe a sua mente para entender que, justamente, você não precisa ser recíproco a ofertas comerciais segundo o princípio, comprometimento e consistência. Depois que fazemos uma escolha ou adotamos uma posição, forças interpessoais e pessoais fazem com que nos comportemos de forma consistente com a escolha que fizemos ou posição adotada. A cultura valoriza as pessoas que apresentam consistência. Além disso, a consistência faz com que você não precise sempre repensar as suas escolhas. Uma vez que você toma uma decisão, não quer ter que voltar a pensar novamente a respeito do assunto. No começo, concordar com pedidos pequenos pode parecer irrelevante, mas isso altera a imagem que você faz de si mesmo e aos poucos te torna suscetível à persuasão. Quando acreditamos que não estamos fazendo algo em função da pressão externa, mas por nossa causa, assumimos compromissos e somos consistentes. Para não se tornar vítima da própria consistência, faça-se uma pergunta: eu faria essa mesma escolha de novo? Responda à pergunta ignorando aquilo que você tenha feito ou falado anteriormente e também as informações que a pessoa que está tentando te persuadir conseguiu capturar no passado. Se a sua resposta for não, apenas diga não e siga em frente, sem criar razões para dizer sim e ser consistente. Terceiro princípio: aprovação social. Quando presenciamos outras pessoas adotando um comportamento, tendemos a aceitá-lo como sendo mais correto. Quanto mais pessoas realizam um determinado comportamento, mais correto ele nos parece e mais nos sentimos deslocados por não adotarmos tal comportamento. O fato é que o ser humano usa o comportamento dos outros para definir qual é o melhor comportamento para si mesmo. Se você está numa rua com 2 restaurantes, sendo que um deles apresenta uma fila de espera e o outro está vazio, em qual você decide ir almoçar? A tendência é que você escolha o restaurante que tem fila de espera porque se todos estão indo lá, realmente deve ser um bom restaurante. Este é o efeito da aprovação social em ação. Portanto, se você quiser influenciar alguém para fazer algo, mostre para o outro, de alguma forma, que várias pessoas também estão fazendo aquilo. Para se blindar contra a aprovação social, entenda que, muitas vezes, ela é falsa, como as risadas de um programa de auditório. Em outros momentos, tenha a clareza de que a aprovação social é uma bola de neve. Quanto mais pessoas fazem alguma coisa, mais os outros fazem aquilo e mais a bola de neve aumenta. Este efeito acontece quando ninguém sabe nada sobre o que está ocorrendo, mas todos agem como se os demais soubessem. Quarto princípio: afeição. Seres humanos se afeiçoam às coisas por razões diferentes. Uma delas é a afeição pela atratividade física. Quando você percebe outra pessoa como alguém atraente, o seu cérebro filtra a maneira como você enxerga aquela pessoa. O cérebro não quer aceitar que você julga as pessoas pelas aparências, mas na realidade isso acontece o tempo inteiro. A afeição também surge através da similaridade. Nós gostamos daqueles que se parecem conosco. Além disso, a afeição também surge através dos elogios e cumprimentos. O ser humano, de modo geral, gosta de ser bajulado.
Por isso, os elogios tendem a aumentar a afeição que você sente por quem o elogia, mesmo que os elogios sejam fingidos. Outro fator que gera afeição é a familiaridade com outra pessoa, como um nome em comum. Isso afeta o seu julgamento. Por último, a associação também gera afeição. Por exemplo, um homem que vê um carro com uma linda modelo dentro tende a avaliar melhor o carro do que se visse o carro vazio. Para dizer não à afeição, você precisa guardar os seus sentimentos pelo outro, não levando-os em consideração ao dizer sim ou não. Mesmo que você goste da outra pessoa, se pergunte: apesar disso, eu diria sim para esse pedido. Quinto princípio: autoridade. Na maioria das vezes, o ser humano está programado para obedecer às autoridades. Nós aceitamos como certo o que as autoridades dizem, reagindo automaticamente, sem pensarmos em uma outra possibilidade. Se um policial diz para você sair do carro, você sai. Se um médico diz que você está doente, você acredita. Geralmente, enxergamos uma ordem no isolamento, ao invés de entendermos a situação como um todo. Isso acaba nos tornando vulneráveis a símbolos de autoridade como acessórios, roupas e títulos. Para influenciar alguém, mostre que argumentos de autoridades estão ligados ao assunto que você deseja influenciar. Para que você se livre da persuasão da autoridade, reflita e pergunte-se: a autoridade desta pessoa é real? Ela realmente é especialista nesta área? Qual é o interesse da autoridade em eu concordar com ela? Sexto princípio: escassez. Os seres humanos acreditam que as coisas mais difíceis de serem conquistadas são melhores do que as coisas mais fáceis. Muitas vezes, a ideia de perder algo que você tem motiva mais do que ganhar algo de valor similar. Portanto, a mente humana encara a escassez como um sinal de qualidade. Aquilo que é escasso é mais valorizado. Além disso, quanto mais algo é escasso, menos livres nos consideramos. E odiamos perder a liberdade que já temos. Se algo vai se tornar escasso, eu não posso mais escolher ter aquilo ou não, então eu perco o meu poder de escolha. O fato é que as pessoas dão mais valor para as coisas que estão menos disponíveis. Então, se quiser persuadir alguém, mostre a escassez agregada àquilo que você quer que a outra pessoa faça. Para se proteger da escassez, entenda que o prazer verdadeiro está em viver algo e não em somente possuí-lo. A escassez leva você a comprar coisas só para tê-las. Portanto, pense bastante antes de comprar algo que você está buscando só pela raridade. Será que você realmente precisará disso no futuro? Essas influências podem ocorrer, por exemplo, durante um processo de compra e venda, numa apresentação de um projeto na empresa ou na escola. Podem ocorrer, ainda, durante um debate sobre política com os amigos e até mesmo na dia a dia do casal ou de pais e filhos. No campo profissional, não interessa a sua área de atuação e o seu nível hierárquico. O domínio das técnicas de persuasão, certamente, abrirão portas para o seu crescimento. Pode ajudá-lo, inclusive, a pular degraus rumo ao sucesso em sua carreira. Mas atenção, porque persuasão não tem nada a ver com manipulação, levando a pessoa a fazer algo que ela não quer em seu benefício próprio. Você ainda tem dúvidas de que o livro As Armas da Persuasão é de leitura obrigatória? O professor Robert Cialdini dá uma verdadeira aula de como usar as armas da persuasão em seu favor. Ou seja, como influenciar e não se deixar influenciar pelas pessoas. Ele explica os princípios psicológicos pelos quais as pessoas dizem sim e nos ensina a utilizá-los de forma prática. Ao dominar esses princípios, você não cairá nas peças que a nossa mente nos prega, quando alguém tenta nos convencer a fazer algo. No livro Armas da Persuasão, Cialdini cita um exemplo de como nossa mente pode ser enganada. Segundo ele, certa vez, cupons de desconto que não ofereciam desconto algum foram enviados a clientes de uma loja. Isso ocorreu devido a um erro de impressão. O resultado foi interessante, ou seja, os cupons sem desconto fizeram com que os consumidores comprassem tanto quanto os cupons com os descontos reais. Todos os animais têm padrões de comportamento fixos que ocorrem quando surge um estímulo específico. Eles funcionam bem na maioria dos casos, simplificando nossas vidas. No entanto, também podem ser usados para nos enganar. Os bons profissionais de venda são expertos em usar o poder dos contrastes. Veja o caso de um vendedor de roupas. Ele oferece, primeiramente, as peças mais caras. Se o consumidor não adquire esses produtos, ele parte para outros mais baratos. Nesse caso, o consumidor tem a percepção de que as últimas peças são muito mais baratas do que realmente são. Por que isso ocorre? Porque nós humanos percebemos coisas que estão próximas umas das outras de maneira diferente de quando as coisas nos são apresentadas isoladamente. Se um produto mais barato é mostrado antes de um produto mais caro, o segundo produto parece ainda mais caro para nosso cérebro. Influenciar outras pessoas não é mágica, é ciência, afirma Cialdini. Ou seja, nós não decidimos nada, usando a lógica, coletando o maior número possível de informações. Pelo contrário, a nossa mente trabalha com base em 6 princípios, visando agilizar o processo de decisão. Segundo Cialdini, cada princípio é analisado em sua capacidade de produzir nas pessoas um tipo singular de consentimento automático e impensado. Ou seja, uma disposição em dizer sim sem pensar primeiro. Indícios sugerem que o ritmo acelerado e o bombardeio de informações da vida moderna tornaram essa forma específica de persuasão cada vez mais predominante. Assim, entender como e por que a influência automática ocorre será extremamente relevante para a sociedade. 1. O princípio da reciprocidade. 2. O princípio do compromisso e consistência. 3. O princípio da prova social. 4. O princípio da atração. 5. O princípio da autoridade. 6. O princípio da escassez. A seguir, vamos detalhar cada um desses 6 princípios de Cialdini. Alguns já foi citados há minutos atrás, mas irei reforçar mais esses princípios. Em todas as línguas, aquele que se beneficia e não dá nada em troca é chamado de ingrato, aproveitador ou adolescente, afirma Cialdini, em As Armas da Persuasão. Segundo ele, o ser humano sempre busca pagar com gratidão aquilo que é dado pelas outras pessoas. Na verdade, a gente se sente obrigado a pagar por um favor. Você já percebeu que, quando ganhamos um presente, ficamos com a sensação de dívida com quem nos presenteou? A regra da reciprocidade é muito poderosa. Assim, mesmo não gostando de alguém, nossa natureza de sermos recíprocos faz com que acabemos cedendo a esta pessoa, se ela tiver feito algo para nós.
Quase todo mundo, certamente, já recebeu uma balinha ou barrinha de chocolate junto com a conta do restaurante. Você acha que o garçom está sendo agradável? Ele até pode ser uma ótima pessoa, mas o docinho é uma estratégia para engordar a gorjeta dele. Ou seja, várias pesquisas apontaram que existe um aumento de até 3% no valor das gorjetas, quando o cliente ganha um agradinho. No livro As Armas da Persuasão de Robert Cialdini, existem vários exemplos de reciprocidade. Veja alguns. Sociedade Hare Krishna. Antes de pedir doações, seus membros oferecem uma flor às pessoas. Após ganhar uma flor, elas ficam muito mais propensas a contribuírem. A MY oferece uma coleção gratuita de produtos aos potenciais clientes por alguns dias, para fins de testes. Quando um cliente usa o produto, ele tem dificuldade de não comprá-lo posteriormente. O ex-presidente americano, o democrata Lyndon Johnson, aprovou várias leis no Congresso por meio de favores que ele tinha feito aos congressistas. A sociedade espera que sejamos recíprocos com aqueles que nos dão algo, mesmo que nós não tenhamos pedido nada a eles. Por exemplo, quando uma mulher aceita que um homem lhe pague um drink no bar, ela é julgada como disponível para aquele homem. 3 fatores são essenciais para se obter resultados melhores quando se aplica a estratégia da reciprocidade. São eles: 1. Ofereça algo primeiro, para que o outro se sinta em dívida com você. 2. Ofereça algo exclusivo, fazendo o outro se sentir especial. 3. Personalize a oferta, para que o outro não se esqueça de que ela veio de você. Nossa cultura valoriza as pessoas que têm consistência. Além disso, a consistência faz com que não precisemos repensar nossas escolhas sempre. Uma vez que tomamos uma decisão, não queremos ter que voltar a pensar sobre aquele assunto novamente. Ou seja, segundo as armas da persuasão, as pessoas tendem a permanecer fiéis ao comportamento que adotaram publicamente. Um exemplo vindo do jornalismo pode exemplificar esse princípio. Segundo Cialdini, é comum o editor pedir a um escritor que elabore um artigo a favor de uma determinada causa. Nesses casos, os leitores passam a acreditar que o autor defende aquela causa. Concordar com pequenos pedidos pode parecer insignificante no início, mas isso altera a imagem que a pessoa tem de si mesma aos poucos. Além disso, a torna suscetível à persuasão. Nós somos consistentes e assumimos compromissos se acreditamos que estamos fazendo algo por nossa causa e não por pressão externa. Nós somos obrigados a tomar decisões, a todo instante. Inúmeras delas. Mas, por conveniência, optamos por algo e, em seguida, nos prendemos a ela para todas as demais escolhas. O livro As Armas da Persuasão sugere perguntarmos a nós mesmos se faríamos a mesma escolha novamente. Para responder, ignore o que ocorreu anteriormente. Se a resposta é não, não crie razões para dizer sim e ser consistente, apenas diga não e mova adiante. Nós temos uma tendência a confiar mais em uma coisa ou em um comportamento, se vemos outras pessoas fazendo o mesmo. Ou seja, decidimos o que é correto, descobrindo que as outras pessoas acham que é correto, ressalta Cialdini. Em síntese, As Armas da Persuasão afirma que o ser humano utiliza-se do comportamento dos outros para determinar qual o melhor comportamento para si mesmo. Como 95% das pessoas são imitadoras e apenas 5% são iniciadoras, elas são convencidas mais pelas ações dos outros do que por qualquer prova que possamos oferecer. Em As Armas da Persuasão, Cialdini apresenta alguns exemplos para mostrar como o princípio da prova social funciona na prática. Veja, programa de auditório usa a risada gravada para estimular a plateia a rir mais e nas horas certas garçons costumam colocar algum dinheiro em seus recipientes de gorjetas para que as pessoas se sintam obrigadas a contribuírem também. No massacre de Jonestown, em 1979, mais de 900 pessoas participaram de um suicídio coletivo, tomando veneno, seguindo umas às outras. Existe, também, o conceito da ignorância plural. Isso é, quando em um grupo de estranhos, ninguém reage a um acontecimento ou a um acidente. Para evitar que isso ocorra, uma estratégia é dar uma tarefa a alguém do grupo. Os demais seguirão e tomarão ações também. Use a aprovação de especialistas confiáveis no assunto em questão. Use a aprovação ou endossos de celebridades. Isso pode ser remunerado ou não. Use a aprovação de usuários ou ex-usuários. Isso pode ser por testemunho ou resenhas. Use a sabedoria das multidões, ou seja, aprovação de grandes grupos. Use a aprovação de pessoas do seu círculo profissional ou de amizades. Somos mais propensos a sermos influenciados pelas pessoas que gostamos. Em A Arte da Persuasão, Cialdini enumera os fatores que fazem esse princípio funcionar. Nosso cérebro tende a não aceitar que estamos julgando as pessoas pelas suas aparências, mas na verdade isso ocorre o tempo todo. Estudos demonstram que criminosos mais atraentes tendem a ter condenações menores do que os criminosos que têm aparência comum. Da mesma forma, As Armas da Persuasão afirma que professores tendem a acreditar que as crianças mais bonitas também são mais inteligentes. Pessoas atraentes têm mais facilidade de persuadir os outros e o único cenário onde isso não acontece é quando essa pessoa é vista como um competidor da pessoa que seria persuadida. Nós gostamos de pessoas que são parecidas conosco, ou seja, uma identificação pessoal com um objeto ou ideia, criando uma sensação de conforto e segurança. Cumprimentos e elogios também geram atração. O ser humano adora ser bajulado e elogios tendem a aumentar a apreciação que você sente pelo elogiador, mesmo que os elogios não sejam sinceros. Se você tem alguma familiaridade com outra pessoa, como por exemplo um nome em comum, isso afeta seu julgamento. Outra situação é quando alguém que sempre traz más notícias acaba ganhando uma conotação negativa. Por outro lado, as pessoas que só trazem boas notícias tendem a ser mais apreciadas. Quando há uma figura de autoridade, é maior a probabilidade de as pessoas agirem de forma obediente, mesmo se essa autoridade for ilegítima, garante Cialdini, em As Armas da Persuasão. Afinal, somos programados para obedecer às autoridades e, geralmente, enxergamos uma ordem isoladamente, e não como um todo. Esse comportamento nos torna vulneráveis a símbolos de autoridade como títulos, roupas e acessórios.
Por exemplo, se alguém é apresentado como um professor, os alunos o percebem como uma pessoa fisicamente mais alta do que se a mesma pessoa fosse apresentada como estudante. Quer outro exemplo? Os motoristas de táxi tendem a demorar muito mais para buzinar para um carro de luxo que atrapalha o trânsito do que para um carro mais velho. Você certamente já viu um comercial afirmando que a promoção é por tempo limitado, ou só hoje. Ainda que o produto está disponível em quantidade limitada. A proposta aqui, segundo as armas da persuasão, é acionar o senso de urgência nas pessoas e levá-las a pensarem que irão perder a oportunidade, se não agirem rapidamente. Muitas vezes, a simples ideia de perder algo nos motiva mais do que a ideia de ganhar outra coisa de valor similar. Isso porque acreditamos que as coisas difíceis de serem conquistadas são melhores do que aquelas fáceis demais. Por isso, nossa mente encara a escassez como um sinônimo de qualidade. Veja alguns exemplos de como a escassez nos afeta. Quando os pais interferem em um relacionamento entre adolescentes, aí sim o casal querer ficar junto e casar informações censuradas são mais valorizadas. Em alguns casos, para distribuir uma informação, é melhor censurá-la do que deixá-la aberta. Revoluções ocorrem mais quando a economia passa por períodos de prosperidade e acontece um revés que faz com que as pessoas percam as coisas, do que quando as coisas param de melhorar. A estratégia de escassez funciona muito bem para alguns segmentos, mas não para todos. Por exemplo, uma farmácia anunciar que tem apenas mais 5 unidades de um remédio para diabetes vai pegar mal. Honestidade também é fundamental. Imagine uma loja anunciar que a promoção é só hoje, mas 2 dias depois, você passa por lá e os preços não mudaram. A credibilidade do estabelecimento vai por água abaixo. Esses princípios ignoram a razão e atuam diretamente nos nossos instintos subconscientes. Por isso são poderosos. Conhecê-los e entendê-los é um caminho para que você possa persuadir as pessoas, mas, também, para evitar que você se torne vítima da persuasão. Essa obra de Cialdini é um dos melhores livros sobre persuasão no mercado. Este foi um resumo do livro As Armas da Persuasão. E aí, gostou do resumo do livro? Qual é a sua opinião sobre o livro? Fim do resumo. Por favor, comentem nomes de livros abaixo. Em breve postarei mais livros para vocês. Lembrem-se, conhecimento é poder. Muito obrigado a todos. With